Vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro bloco. Eu tive que parar um pouquinho por conta do tempo que estava acabando. Vamos continuar aqui as nossas reflexões sobre o exercício do poder regulamentar. Primeiro ponto, poder regulamentar ele se submete a limites. Vocês verão certamente isso com muita qualidade, com muita profundidade pela professora Raquel Carvalho. Primeiro aspecto é que ele se submete a limites. O poder regulamentar não é lei, embora trate de forma abstrata sobre determinado tema, ele explica a lei e se submete aos limites legais. Não acredito, não entendo que ele não possa inovar. Ele pode, mas sempre respeitando, né, tendo uma aderência à lei. Segundo ponto, competência legislativa e competência regulamentar. Há um paralelo em relação a isso? Vejam, tentando fazer uma pergunta ilustrativa. O presidente da República pode regulamentar, por exemplo, uma lei municipal sobre ISS? Não. Por quê? O chefe do Executivo Federal não pode aprovar um regulamento sobre ISS, porque não faz parte da sua competência federal. Né? A competência para aprovar o regulamento, né, exercer o poder regulamentar em relação à legislação municipal que trata sobre ISS é do chefe do Executivo daquele município. O presidente da República pode estabelecer, aprovar um decreto falando sobre a regulamentação da lei de determinado ICMS? Não. Por que ele não pode fazer isso? Porque a lei estadual que trata sobre o ICMS será regulamentada pelo chefe do Executivo Estadual. O município vai regulamentar uma lei que é competência exclusiva, privativa, do Congresso Nacional? Não, porque a competência para regulamentar pelo chefe do Executivo Municipal estará adstrita àqueles temas de competência do município. Ora, em relação às licitações, como já dito, nós temos competência privativa da União para legislar sobre regras materialmente gerais, normas materialmente gerais, e uma competência de Estados, municípios e Distrito Federal para legislar sobre as regras materialmente específicas. Em nossa opinião, isso repercute no exercício do poder regulamentar. De maneira que o exercício do poder regulamentar pelo chefe do Executivo Federal vincula a todos em relação à regulamentação das regras materialmente gerais, não em relação às regras materialmente específicas, visto que o Estado, o município ou o Distrito Federal pode estabelecer uma lei com regra materialmente específica diferente e essa regra materialmente específica diferente poderá ser regulamentada pelo chefe do executivo daquela unidade federativa. Tá? Então, é importante perceber que há uma certa relação, em nossa opinião, entre a competência legislativa e a competência regulamentar. Há uma certa relação entre a competência legislativa e a competência regulamentar. E um terceiro ponto a ser destacado é uma diferenciação entre poder regulamentar e poder hierárquico. E por que eu falo isso? É porque é muito comum em regulamentos que tratam, sobretudo, sobre áreas de funcionamento da própria administração, e é o caso das licitações públicas, é muito comum que decretos que tratem sobre regulamentação de determinada matéria licitatória tragam em seu bojo não apenas regras materialmente regulamentares, regras que se manifestam como regras no exercício do poder regulamentar, mas também disposições que se apresentam como uma representação, uma manifestação do exercício do poder hierárquico. Então, é preciso identificar que uma coisa é uma coisa, como diria o velho Tim Maia, e outra coisa é outra coisa. A disposição que trata sobre o poder regulamentar, ela difere da disposição que trata sobre poder hierárquico. Então, nós temos, por exemplo, citar um exemplo recente, o decreto 10.024, do pregão eletrônico, regulamentou recentemente o pregão eletrônico, agora no final de 2019. Ele estabelece lá o conceito de bens e serviços comuns. Ele estabelece lá o conceito de serviços de engenharia especiais, serviços de engenharia comuns. Né? Ora, esse exercício do poder regulamentar
ao tentar o regulamentador explicar a lei, em nossa opinião, ao tentar explicar a lei, ao definir, por exemplo, que obra não se enquadra no conceito de serviço comum, de bem ou serviço comum, ali o chefe do Executivo Federal, ele regulamentou a disposição legal que tratou sobre bens e serviços comuns, que restringem a aplicação da modalidade de pregão. Então, ele exerceu o poder regulamentar, por exemplo, para definir, olha, a obra não se enquadra no conceito de bens e serviços comuns. Esta norma, essa regra definida pelo decreto federal, em nossa opinião, vincula estados, municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque foi o exercício do poder regulamentar pelo chefe do Executivo Federal em relação a uma norma materialmente geral da lei federal sobre licitações e contratos. É diferente, por exemplo, quando esse mesmo decreto estabelece um comando hierárquico, um comando de regra, né? Comando de regra. Neste caso, esse comando hierárquico não necessariamente submete estados, municípios ou Distrito Federal, né? Não necessariamente submete, inclusive, outras esferas de poder dentro da própria esfera federal. Eu vou ilustrar isso em duas breves perguntas, né? Então, primeiro, lembrar, pessoal, que uma coisa é poder regulamentar, outra coisa é poder hierárquico. E eu vou ilustrar o que eu acabei de falar em duas perguntas. A primeira, é obrigatória a aplicação do pregão eletrônico para o judiciário legislativo? Né? A Lei Federal 10.520 criou o pregão e disse que a sua aplicação era facultativa. Definiu que o pregão poderia ser utilizado. Veio a regulamentação federal e disse não, é obrigatório usar o pregão para bens e serviços comuns. Tanto a 10.024 como também o decreto 5.450, o antigo decreto do pregão eletrônico, definiam, é obrigatório o pregão para bens e serviços comuns. Lá no decreto 5.450, inclusive se definia, é obrigatório o uso do pregão e preferencial o pregão eletrônico. Não adotando-se o pregão eletrônico apenas quando for inviável sua adoção, mas aí você tem que usar o pregão presencial. Então, vejam, a lei estabeleceu a modalidade de pregão e a sua aplicação de forma facultativa. Veio o decreto federal e disse, não, é obrigatório usar o pregão. Essa disposição, lá do decreto 5.450 ou do decreto 10.024, que definiu, é obrigatório, o que a lei falou como facultativo, é uma regra materialmente regulamentar, é uma disposição materialmente regulamentar ou é uma disposição materialmente hierárquica? Em nossa opinião, é uma disposição materialmente hierárquica, né? Quando o decreto 10.024 fala que este decreto regulamenta a licitação no pregão, na forma eletrônica, para bens e serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica no âmbito da administração pública federal. Veja que ele está falando de todos os poderes da esfera federal. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pela administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais, é obrigatória. Então, a lei fala que o uso do pregão é facultativo. Vem o decreto federal e diz, não, é obrigatório usar o pregão eletrônico. Usar o pregão eletrônico é obrigatório. Esta regra, esta disposição, ela vincula o poder judiciário, ela vincula o poder legislativo. Nós entendemos que o exercício do poder regulamentar pelo chefe do Executivo Federal vincula, sim, legislativo, vincula, sim, o Poder Judiciário na sua atuação administrativa. Ele está explicando a aplicação da lei e isso deve ser respeitado pelos membros do Judiciário e do Legislativo, obviamente, se essa regra, essa disposição regulamentar respeitar os contornos constitucionais, mas isso deve ser respeitado pelos outros poderes, porque faz parte de uma prerrogativa dada pelo Constituinte para que o chefe do Executivo expeça regulamentos sobre determinado tema para a explicação da lei. Agora, quando o decreto do chefe do Executivo define que algo que é facultativo pela lei será obrigatório, que a aplicação do pregão, que seria facultativa, será obrigatória, esta regra ela não é materialmente, ela não é uma disposição materialmente regulamentar. É uma regra, é uma disposição materialmente hierárquica. Deve ser interpretado como um comando hierárquico dado pelo chefe do Executivo Federal aos seus subordinados. E aí, esta vinculação hierárquica, obviamente, não submete os membros e os agentes do Poder Judiciário e do Poder Executivo. Esse tema, inclusive, já foi abordado pelo Tribunal de Contas da União, ainda sob a égide do Decreto 5.450, né, de 2005, que, como eu disse,
estabelecia como obrigatório o uso do pregão eletrônico, a não ser quando inviável. E o TCU, num acórdão muito interessante, o acórdão 3.274 de 2011, né, tratou sobre esse assunto. E veja o que disse o TCU. Poderia o decreto impor a adoção do pregão para situações em que, nos termos da lei, a sua adoção é apenas uma faculdade? A resposta é afirmativa, né? O presidente da República dispõe, não apenas do poder regulamentar. Quando ele se vale deste poder, o regulamentar, todos os administradores somente podem aplicar a lei por meio e nos termos de sua regulamentação. Concordo perfeitamente. Isto vale, por exemplo, para os poderes judiciário e legislativo. No caso, todavia, ao impor, por meio do decreto, a adoção do pregão, sendo preferencial a adoção da sua forma eletrônica, o chefe do executivo não valeu-se do poder regulamentar, ele valeu-se do poder hierárquico que lhe é inerente, e não do poder regulamentar. Ao se valer do poder hierárquico para impor o pregão, essa ordem somente é aplicável àqueles administradores que estejam inseridos no âmbito do Poder Executivo Federal, encontrando-se esses administradores subordinados hierarquicamente ao chefe do Executivo, têm o dever de cumprir as ordens que lhes são dadas. Perfeito esse acordo do Tribunal de Contas da União. Tratou do tema de maneira, na minha opinião, tecnicamente muito correta. Se fosse exercício do poder regulamentar, submeteria também aos órgãos do Judiciário e do Legislativo. Mas não era exercício do poder regulamentar. Era uma manifestação, era uma disposição materialmente hierárquica. E aí submete apenas os agentes do Executivo Federal submetidos ao presidente. Tá? E a próxima pergunta. É obrigatória a aplicação do decreto 10.024 de 2019 aos estados e aos municípios? Essa é uma questão bem polêmica, né? Porque o decreto federal 10.024 de 2019, ele ficou muito marcado justamente por trazer uma disposição que explicitamente trata sobre isso. O que é que trata, o que é que dispõe o decreto 10.024, notadamente no parágrafo 3º do seu artigo 1º? Para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União, decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios, contratos de repasse, a utilização da modalidade pregão na forma eletrônica será obrigatória, exceto nos casos em que a lei ou a regulamentação específica discipline de forma diversa. E aí vem a pergunta. Pode o decreto federal obrigar estados e municípios a usar o pregão? Rony, você acabou de dizer que o chefe do executivo estadual e o chefe do executivo municipal também detêm exercício do poder regulamentar. Você acabou de dizer que essa regra de obrigar o uso do pregão eletrônico, obrigar o uso do pregão, quando a lei trata sobre um uso facultativo da modalidade, é uma regra de conteúdo, é uma disposição, uma regra de conteúdo não regulamentar, mas de conteúdo materialmente hierárquico. E como conteúdo materialmente hierárquico, não submete os membros e agentes dos outros poderes. Ora, como uma disposição de conteúdo materialmente hierárquico, ela vai submeter estados e municípios? E a resposta é não. O decreto federal não pode obrigar estados, municípios e o Distrito Federal a usar o pregão. Eles não podem. Essa regra do decreto é uma regra materialmente hierárquica, é uma disposição hierárquica, que submete apenas os agentes federais. Mas o que muitos não percebem é que há uma inteligência interessante nesse dispositivo. O comando hierárquico não é dado para municípios. O comando hierárquico é dado justamente para os agentes federais. Tanto que o decreto estabelece essa obrigatoriedade apenas para as contratações que utilizem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, como convênios e contratos de repasse. Então perceba que a obrigatoriedade definida pelo decreto 10.024 não é para estados e municípios diretamente, mas apenas indiretamente. A obrigatoriedade é estabelecida
para os agentes federais que firmam os instrumentos conveniais. Nesses instrumentos conveniais, esses agentes federais devem estabelecer a regra de obrigatoriedade do uso do pregão para as contratações feitas pelos municípios e pelos estados com recursos federais. Caso, obviamente, o estado ou o município firme o pacto convenial concordando com essa utilização obrigatória do pregão, isso passa a ser uma obrigatoriedade decorrente do instrumento convenial. Vejam, não é do decreto. A obrigatoriedade não decorre do decreto. Decorre do decreto apenas para os agentes federais. Para estados e municípios, ela decorrerá daquilo que foi pactuado no instrumento convenial. Tanto que, mesmo após a égide do decreto 10.024, se o instrumento convenial não prevê a aplicação obrigatória do pregão, o estado ou o município não pode ser criticado, né, não pode ter sua rejeição de contas, né, da prestação de contas do convênio, por não ter aplicado a modalidade pregão, pois a obrigatoriedade do decreto federal não submete estados, municípios e Distrito Federal, submete os agentes federais que deveriam ter incluído essa obrigatoriedade de uso do pregão no próprio instrumento convenial. Tá bom, pessoal? Com isso, nós fechamos o artigo 22 e vamos passar no próximo bloco a tratar sobre o inciso 21 do artigo 37 da nossa Constituição. Até mais.